O PSD Madeira e o CDS Madeira não estão a defender os madeirenses como deviam e como foram eleitos nesta discussão do Orçamento de Estado de 2012. Este é o pior orçamento de Estado para a Madeira que há memória. É um orçamento que afeta a autonomia, que retira verbas à Madeira e que estrangula a economia regional. Os deputados do CDS e do PSD, eleitos pela Madeira, continuam calados, calmos e cúmplices face a um orçamento de Estado que é terrível para a nossa região. Este orçamento ataca a autonomia porque faz com que a contratação de funcionários tenha que passar pelo Ministro das Finanças. Nunca houve uma situação destas desde que há memória da autonomia. Estas medidas recentes, nomeadamente o corte do IRS já em 2011 do subsídio de Natal, o equivalente a metade do subsídio de Natal, não vai ficar na região, ao contrário do que foi pedido, do que foi dito que iria acontecer. E esta é também um ataque à autonomia, fazendo com que as verbas as receitas próprias da região não fiquem na totalidade na região, o que é um precedente também muito grave. Este Orçamento de Estado retira verbas à Madeira, nomeadamente os 5% do IRS que há muito tempo são reclamados pelas câmaras da região, e bem, que agora este Governo da República decide que serão retirados das verbas do Governo Regional e não do Orçamento de Estado, como tinha acontecido nos orçamentos anteriores. Esta é também uma medida de retira verbas à Madeira e que é incoerente com aquilo que tem sido pedido pelos partidos neste momento no Governo da República no passado. Há uma redução nas transferências do Orçamento de Estado para a região, uma redução que é 4 vezes superior àquela que em 2007 levou a que o Governo Regional do PSD pedisse admissão por tal escandalosa quebra. Desta vez, um corte de 4 vezes superior ao que aconteceu em 2007 faz com que o PSD permaneça calado, sossegado, sem qualquer contestação. Há também o corte no Fundo de Coesão que passa a ser 0 euros de transferência no Fundo de Coesão para a Madeira, o que além de ilegal tem que merecer da nossa parte um grave e um forte protesto, uma vez que o Fundo de Coesão é um instrumento que permite corrigir as desigualdades que a Madeira tem de forma permanente devido à sua condição arquipelágica. O PIDAC é também outra diferença brutal. A diferença entre aquilo que acontece de investimento do Estado nas suas estruturas próprias, quer na região, quer nos Açores, é uma diferença brutal. É uma diferença que na Madeira não chega a 500 mil euros e nos Açores são 16 milhões de euros. E, finalmente, os projetos de interesse comum, que são projetos que poderiam ter a colaboração do Estado para a resolução de problemas estruturais e fundamentais da sociedade, nomeadamente a construção do novo hospital. Relembro, promessa do CDS Madeira nas últimas eleições e tem, na verdade, 0 euros. Nenhum projeto de interesse comum neste Orçamento de Estado para a Madeira. Tudo isto vamos a dizer que este é um orçamento muito grave, quer pela força das medidas, pela intensidade dos cortes e pelo precedente que cria em termos de autonomia, retirando competências, afetando de forma grave e com repercussões para o futuro aquelas que são as competências da região e que muito dificilmente foram conquistadas e que agora, sem qualquer reação por parte do CDS e do PSD, são retiradas. Por isso o PS está contra esta forma de atuação destes eleitos dos madeirenses na Assembleia da República, do PSD e do CDS e diz e defende que deve haver uma atuação mais enérgica em defesa dos madeirenses, em defesa daquilo que sempre foram os princípios que estes partidos defenderam no passado. O PS vai votar contra este Orçamento de Estado? A decisão do Orçamento de Estado será feita amanhã e o PS, nos órgãos próprios do partido, fará a defesa daquilo que considera ser adequado e estas medidas são inequivocamente muito gravosas para a região. Isso são muito gravosas, porque já não está assumido o voto contra? O PS, a nível nacional, aumentou a liberdade de voto aos deputados, fazendo com que as únicas exceções fossem o Orçamento de Estado, moções de confiança e moções de censura e, se não me engano, as contas de Estado.
E, portanto, são essas únicas exceções e, portanto, nós faremos dentro dos órgãos do partido a defesa de que a posição do PS seja uma posição de defesa da Madeira intransigente e isso torna claro a nossa posição internamente. Naturalmente, poderemos usar os outros mecanismos, quer na discussão da especialidade, quer na discussão dentro do próprio PS sobre a melhor posição a tomar em relação ao Orçamento de Estado. Portanto, será liberdade de voto, pelas condições gravosas que fala. Ao contrário, as exceções... Não há liberdade de voto nestes casos. E o PS Madeira tem poder negocial a nível interno para fazer valer as suas ideias depois dos resultados eleitorais? O PS Madeira tem um peso a nível nacional que ronda os 3%. Nós já tivemos uma posição negocial mais forte antes deste Congresso com o maior número de eleitos. Na atual conjuntura, o nosso peso corresponde à nossa dimensão e, portanto, a nossa maior força é a força dos nossos argumentos e não propriamente a força numérica que está limitada à nossa dimensão por essa via. Nós tentaremos, pela via dos argumentos, que são muito fortes e que são muito claros, que a posição do PS seja o mais favorável possível à Madeira. Nesta questão das isenções fiscais aos acionistas, o que é que o PS acha? E defende? O PS acha que... está a falar da Zona Franca, certo? Centro Nacional. O essencial do problema da Zona Franca não foi corrigido com esta medida, aliás, achamos que isto foi uma medida de propaganda, o que foi anunciado recentemente, uma vez que o essencial tem a ver com a competitividade da Zona Franca, que é afetada pela taxa de IVA que vai deixar de estar no nível que estava até atualmente, e isso sim tem um grande impacto, e também com a questão do prolongamento dos benefícios de IRC, que não foi conseguido, não houve mudança de posição nessa situação. Portanto, aquilo que foi anunciado foi algo mínimo, que não tem um impacto tão significativo como a propaganda quis transmitir, porque o Centro Nacional de Negócios continua sob ameaça devido a estes dois fatores que referi, o IVA que vai aumentar, tornando a Praça da Madeira menos competitiva em termos internacionais, e nomeadamente em termos europeus, e também com o não prolongamento das isenções de IRS, que colocam também um problema de prazo para o nosso centro.